contra os interesses individuais mais imediatos, entre eles o da sobrevivência. Efetivamente, qualquer ação política deve se ancorar em um ideal coletivo, mas a supressão do indivíduo autônomo depõe contra ele. A ideia de que o indivíduo deva se sacrificar pela comunidade ou pela coletividade inaugura a violência contra si mesmo e contra os outros, posto que aquele que se sacrifica, ou seja, abre mão dos seus interesses, se julga no direito de exigir o mesmo dos outros. Enquanto que qualquer política que se encaminhasse para o sentido emancipatório da miséria deveria prever o fim do próprio sacrifício. O que perpassa a antinomia entre a consciência coletiva, isto é, política, e a consciência individual, ou seja, moral, é a própria ideia do sacrifício. Se para Kant a autonomia da razão consistia na possibilidade do sujeito julgar por si só a racionalidade daquilo que se lhe pede e, em função desse julgamento, aceitá-lo ou não, para Hegel, a liberdade que implica em submissão a um estado racional implica a presença da racionalidade dentro deste. Racionalidade que, por sua vez, diz respeito à possibilidade de o homem poder se desenvolver em todas as suas potencialidades. A racionalidade, enquanto convertida em meio, mas utilizada para eliminar o próprio sacrifício, propondo uma vida calcada nas necessidades humanas que possam ser consolidadas sem a angústia presente na pressão gerada pela sociedade. Assim, quanto maior a racionalidade de uma sociedade, menor deveria ser a quantidade de sacrifícios exigidos para a sua manutenção. Político mais amplo, a liberdade da vida miserável, a liberdade da heterodeterminação. Já indicavam que a ideologia seguia os interesses dos mais fortes, que representava, ao menos, os interesses de uma classe social. A ideologia liberal, que afirmava a liberdade, a justiça, a igualdade, o indivíduo, a propriedade, apontava para uma autonomia ainda não existente, o que lhe dava o seu caráter de falsidade. Mas essa mesma suposição, ou seja, valorizava aquilo que é próprio do homem, do pensamento. Na atualidade, a ideologia tecnológica, ou relativista, ou pós-moderna, ou qualquer nome que receba, consiste em voltar de meios, uma vez que os fins já foram fixados de antemão. Quais são esses fins? A manutenção de regras impróprias ao convívio humano, a lei do mais forte, a lei da competição, ambas ancoradas na violência, que utilizam os mesmos horrores, a confirmação daquilo que já se sabia ocorrer por trás da cortina do leste europeu, apontam para o mal maior que deve ser evitado: o genocídio, a tortura, o confinamento de pessoas em situações desagradáveis. Para se evitar o mal maior, se decide aqueles mesmos que a sofrem. A vida nos bolsões de miséria nos lembra também o que nos espera se não optarmos pelo mal menor. O mal menor, produto da consciência burguesa, que impede que a noção de felicidade plena, para que possamos atingir, ainda que parcialmente, o que necessitamos. A aliança com o partido político, que representa interesses diversos para se conseguir a vitória, é o preço pago pela renúncia ao próprio ideário. O nosso consentimento em não explicitarmos nossa divergência, para não gerarmos uma situação de tensão, aponta para o exercício desse mal menor. Mas o mal menor traz consigo a permissão daquilo que gera a tragédia se perpetuar por não poder ser anunciado. A controvérsia atual sobre os desaparecidos de se elaborar o passado e, com isso, evitar repeti-lo. A ideologia moderna
que nos diz que o mundo é assim e devemos nos conformar a ele, que os homens são assim por natureza, não nos deixa alternativa e assim elimina a própria esfera política, posto que esta analisar os fatos políticos ou decidir sobre a votação em uma eleição, levando-se em consideração as características dos indivíduos envolvidos, e não as forças ou tendências sociais que eles representam. A política que se paute em características pessoais está fadada à superficialidade e ao engano. E não é à toa que os políticos não possam corresponder às expectativas, uma vez que sofrem pressões de diversos lados e as suas ações são limitadas por elas. Mas isso implica que a psicologia não possa ser utilizada para as decisões de escolha de candidatos a cargos públicos, pelo menos não em um sentido emancipatório. Claro que auxiliaria na constituição da cidadania ao possibilitar que o indivíduo tenha consciência de seus próprios interesses e, efetivamente, conhecer os próprios desejos e saber separá-los da realidade percebida é importante. Contudo, não é possível reduzir a consciência social, pressuposto da cidadania, aos aspectos psicológicos, direcionados à autoconservação individual e, evidentemente, os processos próprios da autoconservação são ditados pela esfera social, na qual a representação de um ente coletivo, a sociedade, exerce a coação necessária e o que lhe dariam características particulares. Contudo, no momento em que a racionalização dos processos de produção, a esfera do trabalho, se propaga para outras, a esfera pública invade a esfera privada e, assim, mesmo os comportamentos considerados mais irracionais são utilizados com uma racionalidade cínica. O que ocorre, por exemplo, quando alguém se utiliza de comportamentos aparentemente emotivos e sem controle para controlar a situação. Isso sempre se constitui pela mediação social. Se a cisão entre essas duas esferas, a pública e a privada, ao menos esse Lutero propõe a separação entre o sagrado e o profano, deixando o mundo ao privado. O paradoxo existente é o de que, quanto menos o indivíduo pode existir como um ente autônomo e responsável pelas suas ações, uma vez que cada vez mais ele depende de regras externas para sobreviver, mais ele é considerado autônomo. A filosofia da sociedade pensava no terreno psicológico como contingente e, portanto, afastado da possibilidade de exercer a determinação, a não ser quando de posse de comportamentos individuais, mas se aponta para a história de vida do indivíduo, para as suas características pessoais, para entender as suas ações. A distância entre o indivíduo e a sociedade, apontada no parágrafo acima, não contradiz a invasão da esfera privada pela esfera pública. Essas condições que levam à reificação do indivíduo deveriam ser entendidas com o auxílio das categorias da filosofia e da sociologia. Não qualquer filosofia e sociologia, mas aquelas que não dissociam em construir um referencial crítico que a tornaria crítica àquilo mesmo que ela vem afirmando ser um indivíduo, sem perceber que afirma a sua caricatura. Se perdermos a possibilidade de ter e dar uma formação ampla e substancial, que era a característica do passado, o primeiro passo é reavê-la, não no sentido simples de reposição, mas com a atualização necessária para o momento, pois, assim como diz o autor, a esperança existente no passado pode ser recuperada, e com ela todos
vezes a diversidade justamente é alguma coisa que não se deixa aquilo que for considerado, aquilo que nós chegamos a considerar como insuficiente, inadequado. No entanto, dito assim falando, parece uma postulação de boa vontade, eu espero que não seja. Estou tendo uma abordagem simpática, estou começando a falar, não é? Daqui a pouco, talvez um pouco mais especializado, eu possa desistir dessa simpatia para ser um pouco mais rigoroso, talvez. Mas o fato é que as coisas eu já trouxe, das quais eu participo inteiramente, já que elas são pertinentes e trazidas com propriedade. Mas eu vou escolher um outro ângulo e, posteriormente, se alguém tiver uma maneira de aproximar os dois, podemos então chegar. É o seguinte, eu até já havia anunciado, né, na fase preparatória, que merece toda essa consideração. Pois bem, é uma proposta, não é uma proposta para uma ética, baseada nesse neopragmatismo, e essa proposta trabalha com a ideia de uma narratividade coerente, com o que seriam os jogos de linguagem geral. E essa orientação, pensamento liberal, pesaria a tal ponto que poderia imprimir uma inclinação na direção à proposta do neopragmatismo, de tal sorte que o neopragmatismo, com a qual nós vamos poder estabelecer um debate, é essa que trabalha noções de acontecimento, fidelidade, verdade, representadas pela contribuição de Alain Badiou na França e Sérgio Garcia no Brasil, para simplificar, né, gente? Dar nome às coisas. Mas bem, mas essa maneira de pensar, né, me parece que ela assume um tom oracular. Oracular. Um dia nem revelava, mas significava. Dizia as coisas de supetão. Entenda se quiser e vai embora. Oracular. Pois bem, essa postura, essa do acontecimento, da fidelidade da verdade, torna isso se mostrar anacrônica, fora do tempo, não? Já que estaríamos numa época de efetiva negociação, entre aspas, o termo que eu pus, é a competência comunicacional de Habermas. Habermas pensou em uma negociação. Pois bem, mas esta proposta de Badiou, que eu tenho apresentado, que apresentamos nas palestras, resgataria talvez a invenção de uma nova realidade através do que ele mesmo chamou o homem, nomeação do homem imortal. Estaria Badiou em condições de inventar uma nova realidade e assim resgatar um certo realismo para a sua própria congresso. Né? As colegas passando os olhos, é uma boa coisa. Também tive a minha atenção atraída para um livro que acaba de ser publicado em tom polêmico, dirá não ser suficiente a amabilidade, o simpático e puro arte, nem tampouco podemos nos entregar ao filósofo mosaico, que é uma alusão àquele estilo de verdade fiel às tábuas da lei, Moisés. Pois bem, Badiou é considerado por Thomas Abraham inconsequente em sua versão da ética. Ele tomou aquela decisão de abandonar. Eu estou me referindo assim ao exemplo da ciência, não é só pedantismo, falsa erudição, é porque
Primeiro que ele tem sido explorado por pessoas que trabalham dentro dessa perspectiva que eu estou adotando aqui. Nós vamos encontrar essa questão do sujeito na ciência, no amor, né, na política e na arte. A mesma figura, né, eu estou escolhendo essa figura no campo da ciência, mas o encontro amoroso também, ele é fonte de verdade. Existe o sujeito amoroso, né? Existe a fidelidade ao acontecimento amoroso. Pois bem, mas eu fiquei com o exemplo do Gauss. Então aí estão as duas propostas. Soube incluir as suas páginas, né? Entrevista do Badiou, quando ele esteve aqui, foi a Raimundo que traduziu, né? Ainda há pouco conversávamos sobre essa tradução. Um colega nosso de gente fora. E depois, um colega que foi o Roberto Ernesto Schindler, mandou a reação dele, aí ajuda aqui, CRP coisa aqui, comentando a entrevista dela da Dilma. Depois, várias vezes, o jornal do psicólogo, outras palavras. Então, está aí o debate. É um privilégio para nós termos, assim, viver numa época onde nós podemos debater sobre as questões éticas, não é verdade? Se nós não tivéssemos um projeto, se fosse um regime fundamentalista, você se referiu à separação, né? A separação da ordem pública da ordem privada, se você quiser dizer, em determinado momento, ou da ordem religiosa, não é? Cloparite, sobre o neopragmatismo e a psicanálise, não é clínico, é filósofo, não é? Trabalha aí há alguns anos. E a Chavez da psicologia, da psicanálise, e dessa comunidade brasileira que está aqui representada. O que fazer com essas duas propostas? Meu projeto, para dizer assim a verdade, seria articular a proposição, uma proposição bem mais ampla, que diz assim: o gesto e o pensamento têm um poder maior que o da letra que cifra. É uma citação de Gilles Châtelet, que é um filósofo físico, atualmente na França. Então eu penso que essa maneira de ver o mundo, essa visão, e, mais recentemente, com os filósofos atuais, como Richard Roth, Davidson, existe o que se chamou neopragmatismo. Neopragmatismo que considera que nós não teríamos que dos jogos de linguagem para se chegar a uma narratividade coerente, mas sempre trabalhando a um nível de uma metáfora criativa que pudesse vir a substituir aquilo que foi dito no momento anterior. É uma postura, não há dúvida, e a minha ideia, assim, bem ambiciosa, por enquanto, aqui na introdução, seria incluir esse neopragmatismo formulado por Richard Roth, Davidson, uma ordem de pensamento um pouco mais ampla, por isso que eu estou lembrando de Châtelet, que o Châtelet, que é um físico, vai nos propor dizer que o gesto e o pensamento têm um poder maior que o da letra que cifra. A letra que cifra é uma modalidade de produção do tipo Galileu, não é? Galileu chegou lá e fez alguns experimentos absolutamente geniais, mas nem sempre ele sabia responder integralmente por cada um deles, não é? Ele tinha uma visão do mundo que permitia. É a letra que cifra. Percebem isso? Enquanto o gesto e o pensamento é uma coisa muito mais... não tem esse caráter oracular, não tem. O gesto e o pensamento seriam mais próximos do que está dito
pelos colegas que têm trazido essa proposta neopragmática, dentro de um esquema mais amplo. E às vezes as discussões têm ficado muito ao nível paroquial, se eu posso dizer assim. Mesmo o artigo do Zelig, que eu tenho a maior consideração, até escrevi uma cartinha comentando esse artigo, dizendo assim, vai que der do Jurandir, queria que o Jurandir respondesse a todos os 3 livros, imprecisões, ou sei lá, enganos, cometidos nas apresentações que o Jurandir tem feito, neopragmatismo, especialmente redescrições da psicanálise, né? E o outro que é sobre o espírito da cultura. Pois bem, mas eu não vou insistir aí não. Eu queria só dizer que eu estou querendo fazer o esquema funcionasse, mas veja bem, o que a gente colocaria? De um lado, a literalização, reconhecida e alçada à categoria de procedimento científico desde Galileu, como dizia alguém. Nos dá uma ética sem garantia de saber, a verdade com a qual preencheríamos o vazio do ser. E do outro lado, do lado do neopragmatismo, ou dessa física anunciada, não é propriamente essa física, essa filosofia da ciência anunciada por Chapelain, recentemente, esse ano, um pouco mais, entendeu um ano ainda, do Chapelain. Do outro lado, o gesto, o pensamento enraizado no corpo, o contínuo, latentidade, garantia de cientificidade, não é? Que é um critério popperiano, não é? Então, o contínuo, por oposição ao descontínuo. Ou então, centro de indiferença, ambiguidade, sem que o pensamento esteja ordenado pela organização significante. A geometria, menos sabemos que a álgebra e a operacionalidade da letra são indispensáveis. Os jogos do pensamento, exigindo sempre a invenção de novas dimensões. E me parece, me permite, isso que eu não encontrei vídeo nenhum, nós estamos diante dessa aventura, essa modalidade de aventura que se oferece a nós, e vamos nos apressar e fazer com que os cursos de psicologia também apreciem essa aventura, essa viagem, né? Que nós somos convidados na atualidade. Estabelecido esse campo de atuação amplo para a hipótese neopragmática, e essa questão do Estatuto da Verdade, como se diz em inglês, truth telling, ou seja, o telling, cada vez que você dissesse alguma coisa nesse congresso de psicologia, sem esquecer colegas comprometidos com a militância política partidária. De fato, a intervenção é mais frequente aqui no Brasil, que é ultrapassado ficar com essa postura oracular e apofante. Apofante quer dizer que ela se mostra naquilo que, dizendo que há um confronto que se estabelece frente aos nossos olhos entre a interpretação e seu caráter oracular e uma outra modalidade de interpretação, mas em sintonia com o espírito do tempo. Por que não? Por que não? Lento, mas enuncia sua palavra num tom enigmático. Enigmático. Vou pular um pouco. Bom, o oráculo e a descrição da psicanálise. Ora, essa pessoa do momento, possivelmente, ele está no livro, mas está no livrinho dos trabalhos, mas possivelmente eu teria ocasião de publicar em palmas. É o seguinte, eu acompanhei com colegas a FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros, por ocasião da última greve dos petroleiros. E, bom, eu usei alguns termos, uma terminologia já um pouco mais sofisticada, para detectar, para acompanhar, para analisar o que houve. E, especialmente,
negociações, ambos os lados sempre diziam, né? Mas há um analista, que fui eu, que penso ter sido eu, havia examinar as coisas mais de perto. E, resumindo então essa questão, essa análise, devo dizer que havia um prejuízo irreparável naquela situação. Prejuízo irreparável. Depois ficou evidenciado, né, que tinha havido uma etapa anterior, um contato com as pessoas que eram oficialmente afastadas da realidade. O acontecimento, diria, não de fato, é da ordem da constatação, enquanto o acontecimento, como já disse, surpreende, ele é mesmo o sinal de mencionar os acontecimentos em alguns jornais antigamente. Agora não tem mais lugar para fato diverso. Agora tudo é fato. Fato constatado. O fato diverso, você lembra? É uma paginação assim, moderna, provinciana. Vai lá embaixo da página, tinha um buraquinho assim, um restinho, né? Excentrada, excentrada. Malgrado o sujeito político está sempre marcado pela relação frente ao Estado, grande outro, dizem os psicanalistas, né? Malgrado isso, temos que abandonar a ideia de uma posição frontal. Outra coisa, né? Por exemplo, a ideologia. Ideologia, se tal coisa existir, será traço típico de uma narração que se queira metáfora criativa, que pretenda ostentar o label de utilidade pública e identificação à dor alheia. Ao preferir a liberdade à verdade, essa proposta tem necessariamente caráter de mera descrição. Assim será sempre tolerante para com os engodos de uma ficção construída em busca de uma identidade. É isso aí. Obrigado. Embora tenha falado que eu teceria alguns comentários aqui, eu acho que é até pretensioso de minha parte, diante do brilhantismo dessas colocações, eu deve me atrever a tecer alguns comentários. Mas eu fiquei pensando aqui, a título de provocar mesmo, né, de chamar, de provocar aqui, né, a um debate, pensando numa questão que, quando se falou do Moisés, né, me ocorreu que o próprio Moisés, ao se deparar com o real, ele quebrou aquela Cacilda, uma peça que eu vi ano passado, em que ela fala assim, se referindo ao analista e a análise dela, fala assim, a gente trepa e os analistas ficam fazendo tese. Eu fico pensando nisso, assim, ao ler os dois textos, né? Há questões aqui a respeito desses dois paradigmas que o Sérgio coloca muito bem, a respeito do liberalismo, que produz coisas, né, o liberalismo americano, coisas tão extravagantes como o cidadão se julgar o direito de compartilhar um prédio público, né, que depois será pago a reconstrução pelos cidadãos, né, através do Estado. Se dá o direito de destruir um prédio público, como ocorreu nos Estados Unidos, né, recentemente, porque acha que o Estado invade os seus direitos pessoais ao cobrar impostos, enfim, essas loucuras que o liberalismo americano está cheio delas, desde Orwell, para
como debatedora, chamamos a psicóloga Suzana Cansato Gatinho. Após o término do debate, haverá o encerramento do Congresso, às 20 horas, neste mesmo auditório. Logo após, será realizada a última Assembleia Geral Ordinária da Gestão Psicodiversidade, seguida da posse do novo plenário, eleito no último dia 28 de agosto. É importante a presença de todos. Obrigada. Acho muito interessante poder vir aqui conversar com vocês. Curso de especialização são as psicologias que já ganharam impacto social. Todo mundo sabe o que é. Ninguém se questiona sobre o fato de elas serem ou não psicologias, elas serem ou não legítimas, elas já têm o seu espaço garantido. A psicanálise, as várias psicanálises, a psicologia comportamental, a Gestalt, o psicodrama, são várias psicologias ortodoxas, elas já se instalaram. Ninguém duvida de que elas constituem um corpo de conhecimentos que a gente chama de psicológico. Ao lado disso, nós temos todas aquelas psicologias heterodoxas, todos aqueles grupos de conhecimento, isso já é uma interrogação, se pode ou não ser chamado de conhecimento, que estão em constituição, se constituindo de uma maneira relacionada às psicologias oficiais ou não. Então, nós temos desde psicologias emergentes, que talvez um dia se transformem de fato numa psicologia e ganhem esse espaço, que quem sabe é psicologia ou não, pode falar isso ou não, pode dar aula na faculdade ou não, pode ir no psicólogo pessoal ou não pode, é loucura ou não é loucura. E depois você tem aquelas práticas totalmente alternativas que não encontram espaço oficial, que são os florais de Bach, os tarôs, as psicomancias, as vidas passadas, e que inacreditáveis deste tipo, e que um conjunto de práticas que não tem um discurso ainda formado, que não tem espaço em lugar nas academias e que fica crescendo, né? São as práticas que, em geral, dizem respeito a um outro tipo de conhecimento, que não é o conhecimento dominado pela psicologia científica, e que, muitas vezes, dizem respeito a crenças religiosas ou a grupos de crenças culturais. E não ganham, não se relacionam com a psicologia que nos permitem, né, refletir sobre essa questão. Então, um conceito interessante que existe, que é desenvolvido pela Marilena Chauí, né? A Marilena Chauí é filósofa, mas o conceito é mais usado na área da sociologia, conhecer bem isso, é o conceito de discurso competente. Então, o discurso competente é aquele discurso que aparece como discurso oficial, aquele discurso que pode ser dito, pode ser falado e já louca. Ela disse que viu borboletas. Não há borboletas, não vimos borboletas, essa pessoa está louca, está falando de alguma coisa que não existe aqui e tal. Ela disse que aquela paciente tinha o problema dela vinha de 3 encarnações atrás. Então isso é uma loucura. A pessoa está completamente louca. Bem, o discurso das psicologias alternativas, ele é hoje em relação. Houve uma tese de doutoramento lá na USP em São Paulo, que foi defendido por uma psicóloga chamada Maria Cristal, e como que eles entendiam aquela relação que eles estavam estabelecendo com os médicos, com os psicólogos, com os psiquiatras. E como eles viam a relação deles incompetentes com as pessoas que tinham um discurso competente. E, de fato, o que apareceu nessa tese dela foi que eles percebem muito claramente de que eles não estão sendo ouvidos, de que o discurso competente já chega para o louco com uma série de classificações, de diagnósticos, né? Ele é psicótico, ele é esquizofrênico, ele é autista. Para poder ter um CRP, para poder ter uma sociedade de psicologia, ela precisou provar que, de fato, ela era uma ciência à racionalidade e de afastar de perto de si qualquer fala que pudesse ameaçar essa representação de conhecimento. Se acreditou que a ciência resolveria todos os problemas do ser humano, e a psicologia também, como as outras ciências que se desenvolveram nesse século, seguiu este
método experimental, ela foi se constituindo, quer dizer, poder de fato dominar este mundo, porque chegaria a um conhecimento único e verdadeiro. Hoje ninguém mais tem essa ilusão. Hoje nós sabemos que o conhecimento é extremamente fragmentado, que ele provavelmente não se unirá nunca e que nenhum desses conhecimentos chegará a dar conta ou a abarcar todos os fenômenos com os quais nós nos deparamos. E a psicologia se apresenta assim também hoje, quer dizer, um universo diverso. O título do congresso é um título lindíssimo, porque ele mostra exatamente isso, né? Quer dizer, o universo não é mais uno, não é mais um, ele é diverso. Nesses termos, se nós relativizarmos essa questão de um corpo de conhecimentos ou da avaliação de um corpo de conhecimentos apenas a uma avaliação interna, né, da sua coerência, dos seus pressupostos, dos resultados que ele consegue, nós vamos cair, né, num problema mais do que considerado oficial, que afasta outras psicologias do seu meio. Afasta, inclusive, por uma questão de briga pelo mercado de trabalho. Então, de repente, você tem psicologias que discutem no instante do momento social, as mais fechadas e aquelas que mais do que qualquer outro grupo afastam grupos emergentes ou formas de conhecimento que o que está acontecendo hoje é que nós vemos que estes grupos que não conseguiram uma entrada, né, no espaço da psicologia oficial estão crescendo extraordinariamente. E cada vez mais você começa a ter grupos alternativos que ganham adeptos, que ganham espaço, que publicam livros, que fazem os seus encontros. E você vê nas próprias universidades cada vez mais pessoas que acabam tendo uma vida profissional quase que cindida. A pessoa vai lá fazer o seu curso de especialização em psicanálise, de pós-graduação em modos de subjetivação contemporânea, e ela estava com uma dor aqui do lado, ou qualquer outra coisa do vestido, né? Ou 90% dos alunos de psicologia não deixam de fazer a sua carta astral quando chega o dia do aniversário. Ou na hora que briga com o namorado, vai profissional. Quer dizer, ninguém se conta. Se nós saímos aqui do lado, alguém chegar aqui e me disser, você sabe, eu mudei de namorado e meu namorado agora ele é de câncer. Então, eu não sei, é muito devagar, ele sabe, as pessoas de câncer casam bem mais velhas, então eu acho que vou casar esse ano. Eu vou dizer, sei, então, vou lá. Aí o psicólogo que chegar na frente do outro e disser, olha, esse meu paciente ele tem essa isso estará de alguma maneira sempre presente na vida inteira da pessoa. No momento que ela entra no consultório, ela não pode fechar as portas e dizer aqui no consultório, nada da minha vida cultural, da minha vida familiar terá o seu lugar. Isso tem o seu lugar. E o Luiz Cláudio, que já falou aqui com vocês, mostra isso muito bem no artigo dele, que ele práticas heterodoxas que estão surgindo. Sem se esquecer que, dentro delas, muito vai acabar mesmo, não vai ter nada a dizer, talvez algumas coisas cheguem a produzir algum conhecimento que possa enriquecer o campo da psicologia. Esse espaço alternativo é de fato um espaço de pesquisa daquilo que está surgindo, do ponto de vista social, do ponto de vista do mercado do trabalho, do ponto de vista da estrutura interna desses grupos, do ponto de vista dos conhecimentos aos quais eles apelam, do ponto de vista das relações que eles estabelecem com outros domínios de conhecimento, com quais e como, do ponto de vista do rigor com que eles trabalham, do ponto de vista da prática que eles produzem, do ponto de vista dos resultados. Essa é a minha posição. E tem como espaço social já garantido. E que nós já temos condições, enquanto psicólogos, enquanto pessoas que adquiriram um determinado conhecimento, de nos abrirmos para olhar e para escutar esses movimentos, o que é muito mais inteligente do que deixar...
pegando os últimos 50 anos aproximadamente. O primeiro cenário eu chamei de cenário experimental. Ele foi o primeiro que dominou da década dos 40, né, até mais ou menos os anos 60. Chamei de cenário clínico. É o cenário mais atual, vamos dizer assim, não necessariamente o melhor. Eu tentei não pôr juízo de valor, assim, mas apenas detectar os três, detectar as características deles, a forma de atuarem, as diferenças, sobretudo trabalhando as diferenças entre eles, e na passagem de um para outro desses cenários. Tudo bem, o primeiro deles, década de 40, começaria tudo dentro da psicologia social e da psicossociologia, o grupo, aqueles trabalhos todos. É um trabalho que não começou exatamente com ele. A gente pode traçar um pouquinho antes na administração, naquelas preocupações com o Elton Maio, quando ele entra na empresa e ele verifica que, mudando a iluminação, ele consegue um aumento de produtividade. Quer dizer, lá pelas tantas, ele abaixa a iluminação e a produtividade aumenta e ele fica meio... Isso e não a iluminação que fez o aumento da produtividade. Ele faz experimentos, né? O que Porto Alegre faz? Ele sistematiza esses experimentos. Então, falando de novo, é possível deixar de falar de coisas belíssimas. Então, o primeiro experimento dele famoso foi, nesse contexto, né? Teve outros tantos famosos, foi um de mudança de hábitos alimentares, em que ele fez de possíveis mudanças alimentares. Na verdade, era um trabalho encomendado pelo Departamento de Estado norte-americano e se tratava de ver se conseguia que as donas de casa comprassem partes de carne de vaca que não eram usualmente usados no esforço de guerra. Então, ele verifica que quando esse grupo, o grupo de controle recebia aulas, exposições, exposições basicamente, sobre a possibilidade de utilizar outros corpos. Bom, e ele verifica então que o grupo experimental, que discutiu o caso e onde as donas de casa tomaram a decisão conjuntamente, ele teve própria desse cenário um outro experimento que era também outro muito antigo, né, dos três tipos sociais. Levin e a equipe dele, eles trabalham com crianças em três, um grupo submetido a uma liderança democrática, outro a uma liderança autoritária e um terceiro uma liderança laissez-faire, para verificar que o grupo democrático ficava mais contente, mais satisfeito, mais elevado, etc. Mas o que me importa é que eles estabelecem também, formam também os dois grupos, o experimental de controle. Interessa fazer uma mudança na cadeia de produção. O segundo cenário que eu chamei de institucional é justamente nesse ponto das hierarquias, né? Quer dizer, onde no ter grupo isso dizia, não há diferença entre nós, somos todos iguais, portanto, como um grupo imaginário, né? Real, né? No cenário institucional vai se dizer, não é isso que é importante, essa diferente inserção dos membros nos grupos. Bom, tudo muda, né? Em consequência, quer dizer, na hora que o grupo se reúne, não tem mais aquela história de somos todos iguais, somos diferentes, sim, nós vamos ver quais são as diferenças entre nós, não é? O Elton Maio anunciou o primeiro cenário, eu acho que o segundo cenário é anunciado sobretudo por Moreno e por Carl Rogers. Estranhamente, por Carl Rogers seja uma figura mais de primeiro cenário do que de segundo. Moreno, porque a ênfase dele na questão de espontaneidade, criatividade, isso tudo vai ser retomado no cenário institucional. E o Rogers, quando a criatividade, eu
falei para o Roger, de uma forma negativa, porque o que acontece? Ele lá para as tantas, ele encontra os limites da não diretividade. Ele pensa na não diretividade pedagógica, mas de repente a escola não dá conta de se pensar e de se atuar de forma não diretiva. Então, ele se defronta com a barreira institucional e a barreira da sociedade, que essa sociedade não é o segundo cenário. Eu coloquei como paradigma desse momento a análise institucional. O que a análise institucional faz? Ela parte de uma, e aqui eu estou mencionando um pouco, Guattari, lá passando, parte da ideia de que a sociedade era a sociedade reificada, harmoniosa, etc., né? O funcionalismo, isso no momento é a sociedade de classes. E de Freud eles pegam lá a socioanálise seria feita justamente para você ter acesso, conhecer qual que é o seu lugar na estrutura social, coisa que as pessoas não sabem, elas não conseguem. A ideia de que toda instituição é ao mesmo tempo instituída, instituinte e institucionalizada, porque é importantíssimo para ele, ela é instituída no sentido seguinte: nesse momento da definição, não é? Que é o momento da universalidade, a ideia de que é um momento, nesse momento universal, aquilo, por exemplo, vou pegar uma escola, uma instituição de educação. Ninguém duvida disso, quer dizer, nós temos uma definição que é abstrata, que é universal e que é plenamente verdadeira e que é geral. Ora, pegando o momento que eu chamo de momento da singularidade, seguindo o Hegel, né, institucional, é um treinamento, como no primeiro cenário a gente tinha um treinamento que pretendia mostrar o funcionamento das organizações, nesse segundo a gente tem um treinamento, sobretudo em autogestão. Bom, há um outro termo chamado intervenção psicossociológica, muito utilizado na Universidade Federal. Ele engloba uma série de práticas relacionadas à mudança, prática psicossociológica relacionada à mudança. Inclui também a análise institucional. A análise institucional saiu ao lado, dentro do grupo chamado ARIP, Associação de Pesquisa e Intervenção Psicossociológica. Ela saiu de lá de dentro. Bom, eles saem de coisas em comum. Bom, e foi mais ou menos a partir daí, desse grupo lá, passar trabalhou, da Rita também, depois fez o grupo da análise da intervenção psicossociológica, teve uma influência muito grande em Minas Gerais, por conta da vinda de alguns franceses aqui, Marcos Pagés, um dos fundadores, basicamente o processo é o da escuta e da análise do discurso e muito trabalho de interpretação. A ideia é a ajuda, não é? Se você tem nós tínhamos falado que o cliente do primeiro modelo era a organização industrial. O segundo modelo vem a ser sindicato, escola, hospital. Não interessa a indústria, porque remete muito com as hierarquias, remete muito com põe abaixo mesmo, quer dizer, quem tem uma demanda por ajuda, porque está com alguma infelicidade, com algum sofrimento, e o processo